Olá a todos, sejam bem-vindos à palestra sobre o princípio de Cavalieri e suas aplicações para o cálculo de volumes de sólidos geométricos. Esta palestra será apresentada por Juan Vitor Pereira Soares, sou eu, muito prazer, e eu espero de verdade que após essa apresentação vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o que é o princípio de Cavalieri e sobre como a gente utiliza dessa ideia para obter volumes de sólidos geométricos, os principais sólidos geométricos, e que isso agregue conhecimento a todos vocês. Bom, vamos começar aqui com os assuntos da nossa palestra, vamos estabelecer aqui os principais tópicos a serem discutidos, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Francesco Bonaventura Cavalieri, que é o homem que dá nome a esse princípio, o princípio de Cavalieri em si, ou postulado de Cavalieri, como quiser chamar, e como a gente utiliza dessa ideia para obter volumes dos principais sólidos geométricos, que são prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera, dando assim encerramento à nossa apresentação. Ok? Bom, vamos falar um pouco sobre Francesco Bonaventura Cavalieri, que nasceu em 1598 em Milão, na Itália, quase no início do século XVII, em uma época que havia uma carência muito grande de métodos práticos para cálculos de áreas e volumes. Os métodos que haviam até então eram os métodos deixados pelos gregos desde a antiguidade, que apesar de toda beleza e rigor, eram pouquíssimos adequados ao contexto de progresso científico da época, e então procurava-se um método mais simples, mais operacional, que pudesse ser implementado através de algoritmos. E nesse contexto histórico, Cavalieri se tornou matemático e astrônomo, foi discípulo de Galileu Galilei, que é um grande nome aí que talvez vocês conheçam. Atuou como professor de matemática na Universidade de Bolonha, de 1629 até 1647, que foi o ano da sua morte, ou seja, boa parte da sua vida. E por conta de vários e vários estudos e trabalhos realizados, ficou lembrado na história, claro, principalmente pelo método dos indivisíveis, que ele desenvolveu a partir de 1626, e que deu início a uma nova era no estudo da geometria, e que tem aí uma grande relação com o princípio de Cavalieri, que é o tema aqui da nossa palestra, e que vocês vão entender melhor aí nos próximos slides, que a gente vai explicar aos pouquinhos para que fique bem claro. O princípio de Cavalieri é, em síntese, um postulado utilizado para determinar fórmulas para o cálculo de volume de sólidos geométricos. Surgiu justamente para atender essa procura por uma solução prática. Afinal, através dessa noção intuitiva formalizada por Cavalieri, é possível calcular um volume de um sólido de maneira prática e eficiente. E esse princípio ele é baseado no seguinte fato: sejam dois sólidos A e B, vamos chamá-los de A e B, se todos os planos numa certa direção, ao interceptarem esses dois sólidos, determinarem seções de áreas iguais, então a gente pode afirmar que esses sólidos, sólido A, sólido B, têm assim o mesmo volume por terem essas seções de áreas iguais. Bom, talvez não tenha ficado claro, vocês não tenham entendido muito bem, mas isso se relaciona um pouco com a ideia dos indivisíveis e a gente vai explicar isso com calma para que vocês entendam perfeitamente do que se trata isso de maneira bem intuitiva. Afinal, do que se trata a ideia de indivisível? Cavalieri não definia em suas obras sobre o assunto o que era exatamente um indivisível, mas podemos fazer aqui uma analogia, uma comparação que talvez possa esclarecer do que se trata essa ideia. Vamos imaginar aqui que uma figura plana é uma figura, na verdade, formada por uma infinidade de cordas paralelas entre si. Essas cordas seriam, na verdade, os segmentos que a gente já conhece da geometria. Certo? Então, essa figura plana é formada por várias cordas alinhadas, paralelas entre si, agrupadas, de maneira que a sua união teria ali como resultado a formação de uma figura plana. Ou, tendo aí como exemplo um objeto aí do nosso cotidiano, uma página, uma folha de um caderno, de um livro, e essa folha ela seria formada aí por várias e várias tiras ou linhas, vários riscos
bem pequenos, indivisíveis, certo? Paralelos entre si, agrupados um do lado do outro, formando então essa figura, esse plano. E aí, da mesma forma, a gente tem que o sólido seria formado então por uma infinidade de seções planas, né, ou figuras planas, paralelas entre si. Imaginem várias figuras planas empilhadas, uma em cima da outra, de modo que você tem aí então a formação do sólido. E no caso das folhas de papel, caso a gente agrupe várias e várias folhas de papel, uma em cima da outra, a gente vai ter ali um amontoado de folhas. A gente pode usar, por exemplo, a figura do livro, que seria então a representação desse sólido, formado por várias e várias folhas empilhadas, todas paralelas entre si, agrupadas de modo a formar esse sólido. Então essa ideia de indivisível seria isso, a menor parte daquilo que forma, seja uma figura plana, ou seja, um sólido, e essas menores partes agrupadas, alinhadas, amontoadas, iriam formar então esse plano, esse sólido, da maneira que a gente já conhece, ok? E aí a gente começa a construir a base intuitiva para entender o princípio de Cavalieri, que diz basicamente para a gente o quê? Dados dois sólidos A e B, você percebe aí pela figura que esses sólidos, a gente pode fazer um paralelo com coleções finitas de chapas regulares ou folhas de papel, como a gente já vinha fazendo. E esses sólidos A e B têm ali a mesma quantidade de chapas ou de folhas que tem ali espessura indivisível, ou seja, a mesma altura, e que apesar de estarem dispersas ali de forma diferente, cada chapa tem ali a mesma área. E aí então o princípio vai dizer que, dentre essas condições, dadas essas condições, a gente vai dizer que os sólidos possuem volumes iguais. Afinal, se a gente colocar ali as bases desses sólidos em um plano alfa e tomar qualquer plano secante a esses sólidos paralelo a alfa, a gente vai ter ali seções desses sólidos de áreas iguais. E isso vai se manter para todo e qualquer plano paralelo a alfa que a gente tomar. E por conta disso a gente vai dizer que esses dois sólidos, mesmo estando dispersos de maneiras diferentes, vão estar aí relacionados por terem o mesmo volume. Ok? Então, a partir dessa noção intuitiva, a gente consegue entender um pouquinho melhor do que se trata essa obtenção dos volumes dos sólidos através do princípio de Cavalieri. Basicamente, ali de forma mais formal, dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina superfícies de áreas iguais, ou seja, superfícies equivalentes, a gente diz que são sólidos de volumes iguais, ou seja, sólidos equivalentes. Temos aí uma construção do GeoGebra que ajuda a gente a visualizar bem do que se trata o princípio de Cavalieri, certo? Vocês podem encontrar outros trabalhos do tipo na comunidade do GeoGebra. Esse aqui tem como autor Ramiro. E pela figura vocês conseguem perceber que sempre que a gente toma ali um plano, um plano alfa que contém as bases, e um segundo plano beta, que é paralelo ao plano que contém as bases, a gente vai ter seções ali sendo formadas pelo plano secante aos sólidos, que têm áreas iguais, sempre terão áreas iguais. Isso vai se manter do início ao fim. Esses dois sólidos têm a mesma altura, a mesma quantidade de chapas regulares, dispersas. Só estão ali desorganizadas, né, de modo diferente, organizadas de modo diferente. E por conta disso, a gente pode dizer que, mesmo ali estando organizadas de maneira diferente, esses dois sólidos têm o mesmo volume. Ok? Espero que tenha ficado claro. E assim a gente começa a compreender como que a gente pode obter o volume de sólidos geométricos com o princípio de Cavalieri. Basicamente, para obter aí o volume do prisma, o primeiro sólido, a gente vai utilizar como referência um paralelepípedo retângulo. Vou utilizar aqui o cursor do mouse para facilitar o entendimento. Se a gente colocar aqui um prisma lado a lado aqui com o paralelepípedo retângulo, de modo que esse prisma tem a área da base equivalente à área da base do paralelepípedo retângulo, e essas duas bases estejam contidas aí no mesmo plano alfa,
qualquer plano beta secante esses dois sólidos paralelo a alfa que eu tomar vai gerar aqui nesses sólidos seções de áreas equivalentes, de áreas iguais, né, bases equivalentes, e essas seções vão ter áreas iguais. Então, isso vai acontecer do início ao fim. A gente vai ter aqui que, pelo princípio de Cavalieri, esses sólidos terão o mesmo volume, certo? Como que a gente calcula, então, o volume do prisma? Simples. A área da base e pela quantidade de chapas, né, de folhas de papel amontoadas aqui, uma sobre a outra, ou seja, de acordo com a unidade de medida aqui de altura, então é base, área da base, vezes a altura, né, a quantidade de chapas dispostas. Então, área da base vezes a altura é o método que a gente utiliza, é a fórmula que a gente utiliza para obter o volume do prisma, ok? Então, podemos tentar obter aí o volume da pirâmide. Como que a gente obtém o volume da pirâmide aplicando a ideia do princípio de Cavalieri? Bom, a gente vai se apoiar primeiramente na ideia de equivalência de tetraedros, nesse conceito aqui. Basicamente, os tetraedros são pirâmides triangulares. A gente sabe que se a gente tomar aqui dois tetraedros que têm as bases equivalentes e mesma altura, a gente sabe que, embora as seções, né, formadas pelo plano paralelo ao plano alfa, aí, que contém as bases, não sejam iguais às áreas da base, as áreas das seções vão ser menores aqui, é perceptível, a gente sabe que elas vão ser semelhantes e aqui vão ser congruentes entre si. E isso vai se mantendo sempre que eu for cortar aqui um plano que forme as seções, a seção desse sólido aqui vai ter área igual à seção desse sólido aqui, e isso vai se manter ao decorrer aqui dos planos que eu for tomando, que eu for cortando aqui os sólidos, desde que sejam paralelos ao plano alfa que contém as bases. E a partir daqui a gente consegue, pelo princípio de Cavalieri, afirmar que essas duas pirâmides, esses dois tetraedros, eles têm o mesmo volume por terem aí as condições do princípio de Cavalieri. E daí a gente vai ter a seguinte situação. Como que a gente vai obter o volume da pirâmide a partir disso, a partir dessa constatação? A gente sabe que se a gente tomar um prisma triangular, né, um prisma cuja base é um triângulo, a gente sempre vai poder cortar esse prisma triangular em três pirâmides triangulares, né, em três tetraedros, e esses três tetraedros vão ter a base igual, a mesma base, e eles vão ter a mesma altura. E aí, pelo princípio de Cavalieri, a gente sabe que tetraedros que têm bases equivalentes e mesma altura vão ter o mesmo volume. Ou seja, a gente consegue pegar esse prisma aqui e dividir em três partes iguais, com volumes iguais, né? Volumes iguais entre si. E então a gente consegue concluir que, para achar o volume de uma pirâmide, basta a gente calcular 1/3 do volume de um prisma triangular. Ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. E esse processo aqui, ele é válido para qualquer outra pirâmide, ok? Vocês podem ter depois alguns estudos mais detalhados acerca da demonstração disso daqui, mas basicamente serve para qualquer pirâmide. E assim a gente consegue obter o volume dela, que é 1/3 da área da base vezes a altura, ok? Da mesma forma, aí a gente consegue obter facilmente o volume do cilindro, mais uma vez com o princípio de Cavalieri, né? Aqui é até mais simples, assim como foi o primeiro caso. A gente tem aqui como referência um prisma, que tem altura aí congruente à altura do cilindro, e a gente sabe que essas bases aqui vão ser equivalentes, a partir do momento que elas são equivalentes, qualquer plano aqui que cortar esses dois sólidos, qualquer plano paralelo ao plano alfa, que contém as bases, esse plano beta, que a gente chama aqui de beta, vai gerar essas seções de áreas iguais, e isso vai se manter durante todo o decorrer aqui dos sólidos, e portanto a gente pode afirmar que esse sólido aqui, o cilindro, tem o mesmo volume. Então o método para se encontrar o volume é o mesmo também. A área da base vezes a altura. Ok? Temos então o volume do cone. O volume do cone é parecido com o processo do tetraedro. A gente vai ter aqui que
a partir de um tetraedro de altura congruente e base equivalente ao cone, se a gente tomar aqui mais uma vez o plano beta, que é paralelo ao plano alfa, que contém as duas bases, vai ser secante aqui aos sólidos e vai gerar seções, a gente tem que essas seções aqui são semelhantes às bases, né, dos sólidos e são sempre congruentes entre si. Tendo esses sólidos aqui à mesma altura, isso sempre vai acontecer. E a gente vai poder dizer pelo princípio de Cavalieri que esses sólidos têm volumes iguais. E aí, qual que é o método para encontrar o volume? É o mesmo método do tetraedro. 1/3 da área da base vezes a altura. É assim que a gente encontra o volume do cone, certo? Dado que os volumes aqui são iguais para esses sólidos nesses casos. Então, a gente consegue ir para o último caso, que é a obtenção aí do volume da esfera. Esse caso é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim a gente consegue explicar ele de uma maneira intuitiva. Não vamos nos aprofundar muito nisso, porque ele vai envolver uma teoria de cálculo mais avançada. A gente vai se apegar aqui mais à abordagem intuitiva e apoiada no princípio de Cavalieri, certo? A gente vai fazer o que para encontrar o volume da esfera? A gente vai se apoiar aqui primeiramente no cilindro equilátero, ok? E aí a gente tem o que? A gente tem que desse cilindro equilátero, a gente vai aqui tomar dois cones que são opostos aqui por um vértice, e a partir disso a gente vai ter duas novas figuras. A primeira delas é a reunião desses dois cones, que a gente chama de clepsidra, e ao tirar essa figura daqui do cilindro, o que sobrar, a gente vai ter um novo sólido, que a gente vai chamar aqui de anticlepsidra, e desse novo sólido, com esses dois sólidos formados, e principalmente desse novo sólido aqui, que a gente vai chamar de sólido X, a gente vai ter que, ao aplicar o princípio de Cavalieri sobre esse sólido e a esfera, né, a gente coloca ali a esfera tangente a um plano alfa, e a gente coloca a anticlepsidra também ali sobre esse plano alfa, ao traçar ali um novo plano beta, paralelo ao alfa, as seções tanto da esfera quanto do novo sólido X, a gente vai ter que essas seções aí vão ter mesma área. No caso da esfera vai ser um círculo, no caso do nosso sólido X, que é a anticlepsidra, vai ser uma coroa circular. E isso vai se manter durante todos os planos aqui que a gente for traçando secantes a esses sólidos. As seções vão ter áreas iguais e a partir daí a gente pode fazer uma comparação então de que o sólido X, a anticlepsidra, tem um volume igual ao da esfera, certo? E a partir daí de cálculos mais avançados, que é uma teoria que a gente não vai entrar aqui em detalhes porque foge do foco da palestra, a gente vai descobrir que o volume da esfera vai ser dado por 4/3 de πr ao cubo. E essa relação é encontrada justamente graças ao princípio de Cavalieri. Ok? Bom, caso vocês queiram entender melhor quais são essas demonstrações, esses cálculos mais avançados, essa teoria mais avançada que a gente citou aqui, eu vou deixar aí de recomendação para vocês um livro, que é o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, né, que se trata de geometria espacial, e lá você vai ter vários conteúdos além do princípio de Cavalieri, mas principalmente vai ter acesso ali às demonstrações e aos cálculos detalhados. E eu vou deixar um vídeo também para aqueles que preferem a abordagem mais intuitiva, que não querem se aprofundar tanto, um videozinho aqui curto da Khan Academy Brasil, tem no YouTube, vocês podem encontrar, que fala sobre o princípio de Cavalieri em 3D, que traz ali uma abordagem bem visual, bem intuitiva, de como os volumes de sólidos diferentes, né, podem ser iguais, desde que as áreas das bases sejam equivalentes e a altura seja igual. É o que a gente mostrou aqui ao princípio de Cavalieri. Ok? Tudo isso vocês encontram aqui nas referências do nosso trabalho, claro. Tudo que serviu aqui de base para a nossa pesquisa. E, claro, eu vou pedir que vocês deixem um feedback aí nos comentários, dúvidas, críticas, sugestões do que vocês gostaram, não gostaram, alguma pergunta, se vocês quiserem podem deixar, vou responder assim que possível. E espero que tenha ficado claro que vocês tenham aprendido com essa palestra. Ok, pessoal? Bom, esses são meus contatos. Telefone, WhatsApp e o e-mail profissional. Espero que vocês entrem em contato comigo sobre essa palestra ou sobre outro assunto.
Eu agradeço demais a atenção de vocês, muito obrigado, espero encontrar vocês numa próxima ocasião. Obrigado pela atenção novamente, tchau, tchau.